No nosso estudo de hoje, então, no nosso livro Fonte Viva, o texto que nós vamos estudar hoje é o número 150, a oração do justo. E Emmanuel fez uma explanação muito legal, muito profunda, sobre, sobre a força do nosso pensamento, sobre a atração que nós geramos em torno de nós a partir do tipo de energia que nós emitimos através dos nossos pensamentos. Então, eu vou fazer a leitura aqui direto e depois a gente já começa aqui trazendo as nossas considerações. Bom dia, pessoal que chegou. Ele separou para nós uma das cartas a Tiago, capítulo 5, versículo 16, carta enviada por Paulo de Tarso. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, ele traz para nós essas explicações. Logo nesse primeiro parágrafo, nós já conseguimos ter uma noção bastante clara da força que existe no nosso pensamento. Como eu falei para vocês há um tempo atrás, num dos nossos estudos, nós vivemos ainda num mundo muito material e naturalmente temos um apego muito grande a esse mundo ainda, não por uma questão de intenção, mas por uma questão de necessidade, para a nossa sobrevivência, já que pelo fato de estarmos aqui encarnados, as nossas necessidades materiais ainda são muito intensas. E o mundo espiritual faz parte de um universo bastante sutil que nós ainda não conseguimos perceber, por falta de sensibilidade. Então, pensamos no mundo espiritual, fazemos parte do mundo espiritual, mas vivemos a realidade do mundo material. E dentro dessa densidade que a matéria apresenta para nós, o mundo sutil do pensamento é algo que nós ainda, pelo fato de os nossos sentidos não perceberem, embora sutilmente nós soframos o efeito dessas energias, o fato de nós não percebermos pelo nosso sentido, nós atuamos, nós vivemos aqui nesse cenário material como se esse universo sutil não existisse. Mas, conforme nós vamos estudando e vamos nos aprofundando, a gente vai, a princípio, teoricamente, entendendo o que é o mundo do pensamento, o que são essas energias, de que forma que atuam esses fluidos, e a partir dessa teoria nós começamos a desenvolver então, pelo fato de prestarmos mais atenção, desenvolvemos essa sensibilidade para perceber a existência desse universo. Então nós primeiro estudamos na teoria, depois desenvolvemos essa sensibilidade e depois começamos a atuar de um modo coerente para lidarmos com o mundo material e o mundo espiritual, esse mundo das energias, para manter o nosso equilíbrio. Então, é um passo, uma caminhada que nós vamos desenvolvendo gradualmente a partir desse nosso entendimento. Então, felizmente, hoje nós temos a doutrina que traz para nós, vamos dizer assim, no seu currículo, no seu conteúdo programático, para os nossos estudos, a compreensão dessas energias e desses fluidos e a ação que acontece sobre nós. Então, por isso, é fundamental nos aprofundarmos cada vez mais, já que, de um modo geral, o mundo, como um todo, não tem nenhuma preocupação com relação a isso. Nós temos assim algumas filosofias que procuram trabalhar um pouco mais essa questão da mente, a questão do pensamento, como, por exemplo, das meditações, da harmonização, principalmente dentro das filosofias orientais. E com relação ao mundo ocidental, nós temos aquela conduta relacionada com a prece, em virtude das religiões que nós seguimos. Então temos ali, não só no mundo ocidental, mas quando se fala em filosofia oriental, nós entramos naquela parte das reflexões do budismo, daquela parte mais
esotérica, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes você segue aquela filosofia sem necessariamente compreender com profundidade o mundo espiritual, mas você usa a filosofia para tentar ter contato com ele. Então, quando nós entramos nas religiões, e aí eu falei mundo ocidental, mas nós poderíamos estender isso para todo o mundo, né, já que nós temos religiões, as religiões servem então para colocar o homem em contato com as divindades que ele cultua. No nosso caso, pelo fato de termos aqui a filosofia cristã como base fundamental, nós temos então a oração em contato com, quando nós falamos a filosofia cristã, nós englobamos naturalmente todas as religiões que se sustentam a partir dessa filosofia, a religião católica, as religiões evangélicas, a doutrina espírita, a religião umbandista, dentre outras filosofias que vão se ajustando a partir desses ensinamentos. Então nós entramos em contato com o mundo espiritual para falar com os espíritos amigos, no nosso caso também da própria Umbanda. Nós temos os santos, utilizando, né, esse recurso pelos católicos. Nós temos conversar com Jesus, o Espírito Santo, conversar todos, enfim, todos conversando com Deus, né, também das religiões evangélicas. Então, utilizamos a prece para entrarmos em contato com esse mundo espiritual, cada um conversando com as personagens ou com as divindades do seu interesse. Mas tanto naquele caso das filosofias orientais, que aí não é uma questão de religião, é uma filosofia mesmo, né? Assim como também das religiões como um todo, a mente e esse contato com o mundo espiritual é utilizado apenas para fazermos os nossos agradecimentos, as nossas rogativas e também os nossos louvores. Eu falo apenas porque tem um lado contrário também. Porque nós imaginamos assim, quando eu estou em sintonia com o mundo espiritual, fazendo uma prece, eu me elevo. No momento em que eu começo a voltar para a minha rotina do meu cotidiano, enfrentar os meus problemas, conflitos dentro de casa, situações dramáticas de uma sociedade, como é o caso que nós estamos vivendo agora, nós entramos em sintonia com o mundo espiritual, mas de uma forma negativa. Porque a nossa mente começa a produzir energias negativas em virtude das perturbações, em virtude dos nossos desequilíbrios, das nossas críticas, dos nossos instintos. Então, quando nós falamos em prece, ela é vista, de um modo geral, como um recurso especial para falarmos com Deus. Só que, na verdade, como nós já comentamos no estudo anterior, a prece, na verdade, é uma qualificação, é uma qualidade do nosso pensamento. Ou seja, eu torno meu pensamento numa qualidade elevada, com vibrações positivas, direcionada para uma dimensão superior, mas na verdade eu estou falando de pensamento. Então esse mesmo pensamento que eu aplico, que eu agrego essa qualidade positiva para falar com o mundo espiritual superior, esse mesmo pensamento se torna tóxico a partir do momento em que eu entro em desequilíbrio. Então nós percebemos que ao estudarmos essa questão da mente, do pensamento e das energias, isso é uma potência que existe em nós e nós damos o direcionamento de acordo com as nossas intenções, de acordo com a nossa vontade. Muitas vezes até mesmo, intenção, naturalmente, você está motivado a produzir uma qualidade, uma determinada qualidade do seu pensamento. Mas muitas vezes o desejo acontece de uma forma inconsciente. Vemos, por exemplo, né, trazendo para essa nossa realidade. E é fundamental, ao estudarmos toda essa teoria que a doutrina apresenta para nós, aplicarmos isso no nosso dia a dia. Algumas vezes a gente faz uma separação de quando nós estudamos um tema da filosofia ou da religião que se segue, dá a impressão de que nós saímos da realidade e entramos no mundo paralelo. De pensar assim, eu vou pensar em alcançar o mundo espiritual mais elevado, porque é o meu futuro, eu vou pensar no paraíso, mas se esquece que está com o pé no chão, se esquece que está envolvido numa família, numa profissão, numa cidade, tem os seus problemas, tem as suas doenças, suas dificuldades, as suas conquistas. Então não dá a impressão de que quando nós pensamos em religião, nós saímos do nosso mundo real e entramos no mundo, numa dimensão paralela, numa dimensão, não vou dizer fantasiosa, mas muitas vezes até ilusória. Então nós temos que pensar, nós somos o que somos e estamos nesse contexto.
tudo aquilo que nós utilizamos dos recursos da mente e do pensamento vão nos ajudar dentro dessa realidade. Então, trazendo isso para a nossa realidade, nós vemos hoje uma turbulência social vivida no nosso país, em que nós somos constantemente estimulados por notícias, por comentários, por imagens que nós percebemos, por eventos dos quais nós participamos, somos constantemente estimulados a produzir uma determinada qualidade de pensamento. E não é à toa, por exemplo, quando nós vemos em determinados eventos, acontece bastante, né, principalmente em época de carnaval, nós temos muitas religiões que oferecem retiros espirituais, em que as pessoas vão até locais específicos, chácaras, sítios, locais de encontros, para falar sobre temas relacionados com aquela crença, com aquela fé. Naquele momento nós praticamente nos desligamos das notícias e de todos os estímulos que acontecem à nossa volta e somos envolvidos por aquele conteúdo que é apresentado. Geralmente um conteúdo, obviamente, é o que se espera, de uma qualidade bastante elevada, já que se fala sobre fraternidade, amor, sobre louvores, sobre práticas nobres. Então nós estamos ali sendo estimulados a produzir aquele tipo de vibração com aquela qualidade elevada. Mas ao sairmos daquele momento, daquele retiro, ou mesmo através dos nossos momentos, né, agora nós estamos conversando sobre temas que são positivos e produtivos para nós. Ao participarmos de uma palestra no centro espírita, de um grupo de estudos, de um trabalho, de uma atividade, nós estamos concentrados naquele momento e a nossa mente começa então a elevar a sua sintonia, devido aos estímulos que nós estamos recebendo. Mas até mesmo nessas atividades, se nós começarmos aqui a entoar um discurso mais crítico, nós naturalmente vamos baixar a nossa sintonia. Então é assim que nós funcionamos. Somos extremamente voláteis e estamos oscilando constantemente nessa qualidade do nosso pensamento em virtude do ambiente e dos estímulos que nós recebemos, das companhias, dos comentários. Algumas vezes você vai pegando um transporte público, ou pegando carona com alguém, ou dando carona com alguém, ou por exemplo, num ambiente de espera de um consultório, de uma recepção qualquer, e começa então a conversar com aquela pessoa. No momento em que você começa a tocar num determinado tipo de assunto, de imediato a sua mente começa a entrar em sintonia com aquele assunto, que pode ser elevado como pode não ser. Pode ser saudável, pode ser prejudicial, pode ser neutro. Então nossa mente é assim, é aquele rádio em que o dial, né, que começa ali a buscar a sua sintonia, ele não é fixo, mas ele está oscilando o tempo todo para sintonias elevadas e sintonias inferiores, sintonias baixas. E o nosso grande esforço nesse caso, como eu disse no início, que nós não damos o devido valor à força do pensamento, aos fluidos que nós mobilizamos e tudo mais, nós nos deixamos levar pelas ondas, pelo calor do momento que nós estamos vivendo. Então é como se nós não tivéssemos nenhum tipo de controle sobre a nossa mente, e quem toma conta de nós é exatamente o ambiente à nossa volta, só que nós somos diretamente afetados por isso. É como se fôssemos uma pequena embarcação à deriva no meio do oceano. Vem uma tempestade, joga para o lado, joga para o outro, vem uma correnteza, nos arrasta para um lado, arrasta para o outro, e nós somos simplesmente passageiros naquela embarcação. Não temos controle. Quando nós começamos a disciplinar a nossa mente, aí nós já começamos a colocar uma vela e já encaixamos um leme. Aí então eu posso aproveitar essa força para conduzir meu barco e tenho o leme para direcionar para onde eu quero. Quando nós começamos a disciplinar cada vez mais, nós colocamos já o motor de popa. Aí não dependemos mais do vento. A força desse motor é o que nos conduz. Só que, de um modo geral, a grande massa da humanidade simplesmente é arrastada pela força das emoções, influenciados pelo meio. Só que, ao sermos levados, nós sofremos as consequências disso. Você pode ser jogado, por exemplo, contra as pedras por uma grande força de maré, e quando bate na pedra você se machuca.
Então, na verdade, se nós não tivermos esse controle da nossa mente e entendermos inicialmente como ela funciona, entendemos esses 3 princípios fundamentais. A mente, que é exatamente ali a força geradora de tudo aquilo que existe em nós, em termos de emoção, de pensamentos. Nós temos o próprio pensamento, que é o resultado da mente. E depois nós temos os fluidos, que é o elemento sobre o qual esse agente, que é o pensamento, acaba então agindo. Temos esse conhecimento. Não vemos, mas sentimos. A felicidade provoca em nós, a alegria provoca em nós um efeito prazeroso indescritível, muitas vezes. Assim como a raiva, como o ódio, como o medo, como a frustração, a decepção. Tudo isso que nós sentimos e se reflete naturalmente, nós acabamos somatizando isso e o nosso corpo reflete, é aquele mal-estar, é aquele desânimo, é aquela euforia, tudo isso vai agindo sobre o nosso organismo. Só que pelo fato, de um modo geral, de não termos a compreensão, o conhecimento sobre tudo isso, nós sofremos os efeitos e tentamos depois consertar. Nós não nos damos conta que somos capazes de fazer um controle na origem de tudo, de manter o nosso equilíbrio, de manter o nosso estado de acordo com a nossa vontade. Ou seja, sou eu que determino o modo como eu quero estar naquele momento, e não simplesmente esperar que o meio onde eu me encontro me estimule e determine aquilo que eu quero viver. Como eu disse agora há pouco, num tempo como o nosso, em que nós vemos aí um cenário político, social, bastante problemático, e isso se reflete dentro da nossa casa, se reflete dentro do nosso trabalho, se reflete no nosso modo de viver. Nós somos estimulados por forças bastante perturbadoras, como tem acontecido ultimamente. A pergunta é, eu vou permitir que isso me afete? Eu vou entrar em sintonia com essas forças, ou eu vou manter o meu controle, o meu equilíbrio, para evitar ser influenciado por ela? De um modo geral, nós nos deixamos levar. Principalmente, como eu sempre falo para vocês, nessa época em que as comunicações são muito intensas para nós. Antigamente, voltando no tempo, eram aquelas poucas casas que tinham telefone, já que os telefones eram muito caros. Lembra aquela época em que você tinha que telefonar, você ia pedir para o vizinho deixar usar o telefone? Então, naquela época em que você, no momento em que chegava em casa, fechava a porta, você desligava a televisão, você não tinha mais contato com ninguém. Era você, com você mesmo, com seus familiares e só. Hoje não. Hoje você está na cama, pegando no sono, o WhatsApp funcionando, redes sociais abertas. Nem nesse momento você consegue estabelecer um momento privado para que você possa, dentro dessa reserva que você determina, fazer suas próprias reflexões. Você acorda sendo influenciado, você dorme sendo influenciado. E, inevitavelmente, você sonha com essa influência também. Então, essa mobilização que existe à nossa volta faz com que nós também oscilemos de um extremo a outro dentro do campo das emoções e dos sentimentos. Por isso, então, ao falarmos de preces, é aquele momento em que eu me concentro para falar com Deus. E a abstinência, Elcio, como é que faz? Você desliga o telefone celular, deixa do lado assim, aí você se distrai, olha para ele olha para você, você fica se coçando para ligar de novo, para saber se tem uma notícia nova, para saber se alguém fez algum comentário, se alguém te chamou. E esse desespero que nós vivemos dessa abstinência? Porque a tecnologia veio trazer para nós conforto, recursos, informações, e nós acabamos nos tornando dependentes dessa tecnologia. Mesmo que não seja intencional. Faz parte da nossa rotina. A mesma coisa acontece com a televisão. Estamos tão acostumados a chegar em casa, ligar a televisão, parar para assistir alguma coisa, que nós acabamos nos condicionando a isso. A Miriam colocou, ainda tem a síndrome do toque de telefone, escutamos, mesmo estando desligado. E o pior é isso, Miriam, quando você ouve um toque do seu celular, de imediato você corre para ver quem é. Você não dá aquele tempo assim, não, eu não tenho pressa. Se fosse alguma coisa urgente, alguém me ligava. Você ouve o telefone e você fica desesperado para saber que toque é aquele, muitas vezes não é nada. Aí você está com aquela expectativa, aquela ansiedade, aí você pega e fala assim, é só isso, não é para mim.
principalmente nesses grupos de WhatsApp, onde todo mundo troca informação o tempo todo, né, informações muitas vezes de qualidade discutível, mas você fica dependente daquilo. Ou seja, você simplesmente é levado. Toda a produção de sentimentos e emoções que existe em nós é uma produção artificial. Não somos nós que criamos, mas é o ambiente que cria sobre nós. Então, nesse momento de preces, em que nós nos concentramos para nos direcionarmos ao mundo espiritual, é a qualidade que nós damos para o pensamento. E é por isso que nós comentamos aquele dia, falando sobre o estado de prece. Você manter essa harmonia o tempo todo, não precisa ficar conversando. Porque a gente acha assim que a prece é você ter aquele discurso pronto de você agradecer, pedir, de você louvar, aqueles 3 elementos importantes que os Espíritos falam para nós sobre o objetivo da prece, né? Então você acha que conversar, estar com Deus, tem que conversar com Ele o tempo todo. E não tem aquela passagem, naquela mensagem bonita que fala sobre um dia você aprende, né? Que fala para nós assim que muitas vezes você vai se sentir bem apenas estando em companhia de quem você gosta, sem falar nada, apenas estando junto. Com Deus é a mesma coisa, você continua fazendo as suas atividades, continua fazendo os seus trabalhos, mas é o seu estado mental que te coloca em sintonia. Não é aquele momento ritualístico em que você faz ali os seus sinais, para quem faz aqueles sinais, aquele discurso pronto, com aquela linguagem um pouco mais sofisticada, que nada. Você estando fazendo aquilo que você gosta e mantendo essa sintonia elevada, você naturalmente se conecta com esse pensamento divino. O Elcio colocou, né, em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio que se dispõe para demover os seus propósitos maléficos do obsessor, né? E o interessante é lembrar que a prece, nesse caso, o mais importante de tudo, ela é a medicação que trata da obsessão. Mas o seu modo de viver é que vai determinar se você vai se contaminar ou não pela obsessão. Se você tem uma vida num determinado padrão, você não tem porquê, porque a sintonia fica diferente. Então, depois que você sofre a obsessão, aí você corre para a prece para poder se cuidar. Mas quando você mantém um padrão elevado, você não é contaminado por isso. Então, na verdade, a nossa conduta, o nosso comportamento é me fugiu a palavra agora, ela veio e fugiu. Ela é uma medida preventiva, que é fundamental. Né? A Angelina colocou, né, conseguir impor disciplina a mim mesma. Em horário de almoço, estudo, desliga o telefone. Pois é, no começo é aquela coisa, né? Você fica tremendo, baba, tem convulsões, mas depois melhora, né, Angelina? Porque a gente sente falta naquele momento, vem aquele desespero, mas depois tudo se acalma. Então vamos aqui para o nosso texto, que senão a gente fica conversando durante muito tempo, porque esse assunto é muito vasto. E a gente acaba aplicando isso em várias situações do nosso cotidiano. Então vamos ver o que Emmanuel traz para nós aqui. Vamos ouvir a mensagem de quem sabe o que fala. Ele diz assim, então, prestem bem atenção aqui, porque cada passagem que ele traz para nós é fundamental para perceber que a nossa mente produz vibrações o tempo todo, conscientemente ou inconscientemente. Quando nós começamos, então, a dominar esse autocontrole, nós, então, determinamos aquilo que nós queremos produzir, mesmo num ambiente tumultuado, perturbado. Depois eu conto para vocês o método que eu aprendi a desenvolver diante dessas situações. Emmanuel diz o seguinte, então, começando, né, o primeiro versículo que ele trouxe para nós, lá do livro de Tiago: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo o impulso e todo o anseio constituem também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, acariciando o filhote, no imo do ser permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão nos recessos da alma,
pede explicações da divindade de maneira a educar os impulsos da fé. Todas as necessidades do mundo, trazidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fronte do teu irmão e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente e ela procurará uma toca. Solta uma andorinha e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente e a providência divina, através da natureza, vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Então, nessa mensagem que nós vimos aqui, Emmanuel traz para nós uma explicação bastante interessante, principalmente porque ele diz assim, nessa passagem: por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. E aqui nesse caso nós temos então, nesses dois extremos, do homem bom que produz a prece, do homem mau que produz a rogativa. Veja, Humberto, que produz a rogativa. Nesse caso nós temos dois extremos, mas consideramos também todo o intervalo que existe nesses dois extremos, em todas as suas variações. E nós, muitas vezes, nos encontramos não fixos num ponto, mais perto do bom, mais perto do mal. Nós, muitas vezes, oscilamos entre o bom e o mal. Nós somos levados para um lado quando estamos num ambiente positivo, favorável, construtivo, e somos imediatamente arrastados para o outro lado quando somos influenciados por esses pensamentos de revolta, por esses pensamentos de medo, que existem à nossa volta e que nós entramos em sintonia. Então, se nós pensarmos assim, qual é a porcentagem, e isso naturalmente se fosse possível mensurar, né? Qual é a porcentagem dos pensamentos que eu produzo, partindo de mim mesmo, e qual é a quantidade, a porcentagem de pensamentos que me influenciam? No mundo de hoje, nós poderíamos dizer, eu arriscaria dizer que 90% daquilo que eu penso vem de fora. Não importa se é positivo ou se é negativo. 10% me pertence. E por que isso tudo? Pela intensidade das influências que nós sofremos atualmente. Se nós ficássemos isolados, só para a gente poder ter uma ideia, supondo que nós façamos um retiro individual, igual aquele que é contado lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, desculpem, em que Jesus foi levado para o deserto e ficou ali sozinho. Imaginemos que nós ficássemos um mês naturalmente abastecidos com a alimentação, protegidos, né, dentro do ambiente, nada de sobrevivencialismo, nada de desespero, num ambiente confortável e seguro, mas ficássemos sozinhos, sem livros, sem celulares, sem internet, sem computadores, sem nada. Somente nós e aquele ambiente, que pode ser a natureza, que pode ser um ambiente qualquer. Nós ficaríamos ali somente com os nossos pensamentos. E aí poderíamos então fazer aquela viagem interior, resgatando lembranças, resgatando sentimentos. Muitas vezes até, Tucci, até poderia dormir.
Mas você ficaria ali na cama, naquele momento ali, e você ficaria pensando. Até mesmo os seus sonhos, no momento em que você dorme, seriam sonhos, depois de passar por aquela fase inicial, vamos dizer assim, daquela primeira semana de abstinência, quando você começa a se desintoxicar do ambiente onde você se encontra, você começaria a produzir pensamentos a partir de você mesmo. Então você ficaria naquele momento. Que é muito interessante a gente ver que muitas pessoas vão pro... A gente vê isso de personalidades, né? Porque claro, é uma experiência muito cara, de pessoas que vão para o Tibete. Lá no Himalaia, naquela região da Ásia, e ali então ele paga a viagem toda e fica no monastério durante aquele tempo, apenas envolto em atividades simples para ocupar o tempo, naquela labor terapia e naquele momento de reflexões, de preces e tudo mais. Então ali na verdade ele está se desintoxicando daquilo que o mundo oferece. Quando você volta para o mundo, você sente aquele choque. Todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo reclamando, são brigas, são discussões, são problemas diversos, e aí você percebe que os seus pensamentos ficam sufocados por esses pensamentos exteriores. Então nós temos que começar a pensar assim, qual é exatamente a intensidade desses pensamentos que existem à nossa volta sobre nós mesmos e o efeito que isso provoca. Como eu falava para vocês, eu tenho um método pessoal que, geralmente quando eu tenho contato com alguma coisa da televisão, com alguma coisa de redes sociais, de contato, quando eu começo a ler um título e eu percebo que esse título não é produtivo, eu não leio o resto, porque senão eu vou ficar pensando nele. Se fala o nome de uma pessoa que muitas vezes me incomoda, uma personalidade que se destaca negativamente na mídia, fulano de tal, eu paro de ler para não saber o que aconteceu com ela. Porque do contrário eu vou ler, vou ficar pensando naquilo e vou começar a fazer julgamentos. E como eu sempre falo, né, eu brincava muito isso com a minha sobrinha, né, quando ela era menor, ela via uma pessoa na televisão e falava assim, nossa, mas eu não gosto dessa pessoa. Não sei porque essa pessoa existe, não sei porque não sei o que, esses comentários que geralmente adolescentes fazem, né? Algumas vezes até de uma forma um pouco ríspida. E eu chamava ela assim e falava assim, você conhece essa pessoa pessoalmente? Ela paga alguma conta sua? Você paga alguma conta dela? Você sabe onde ela mora? Ela sabe que você existe? Então por que você está falando isso dela? E aí ficava naquela brincadeira e tudo mais, e ela realmente captava a ideia. Eu falei, por que você está criticando alguém que nem interfere na sua vida? Essa pessoa não faz parte do seu círculo social, essa pessoa nem sabe que você existe. E você se transforma, você se intoxica, você se agride emocionalmente, porque isso é uma autoagressão. Porque você está bem. No momento em que você produz uma energia negativa, que você produz um pensamento negativo, você mesmo sofre com isso. É como se você pegasse um chicote e começasse a se chicotear, começasse a se machucar. Só que nesse caso emocionalmente, vibracionalmente. É uma autoflagelação. E a pergunta é, por que você está fazendo isso com você mesmo? E aí nós entramos exatamente naquele assunto inicial. Esse campo sutil do pensamento é um campo que nós não valorizamos ainda. Porque os nossos sentidos não percebem. Mas quando nós começamos a perceber os sentimentos e emoções que isso produz, e o efeito que isso tem sobre nós, de você ficar com mau humor, de você ficar mais agressivo, de você conviver com pessoas que são mal-humoradas, agressivas também. Aí nós começamos a perceber exatamente como isso funciona. Então na oração do justo, conforme o justo vai se desenvolvendo para alcançar essa condição, o justo é aquele que vive dentro da dimensão da justiça. E tudo aquilo que você faz é por um objetivo superior. Você não faz alguma coisa para castigar, para punir. Você faz para educar, para fazer com que ele se torne melhor. Você não faz para destruir, você faz para construir. E o justo age no seu dia a dia de uma forma natural, visando exatamente essa construção. E quando ele atinge esse status, e aí é aquilo que Emmanuel coloca para nós aqui no final. Ele diz assim, mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo como sendo revestida de intenso poder.
é que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Então, como se não bastasse você entrar em sintonia com o pensamento divino, você ainda tem todas as conquistas positivas dentro do campo da amizade, da fraternidade e do amor, que você conseguiu alcançar pelo seu modo de viver e por aquilo que você produziu. Quem ajunta amigos, amontoa amor. Quem amontoa amor, acumula poder. Não o poder da ganância e da ambição como nós vemos nos tempos atuais, mas o poder das grandes realizações nobres dentro desse campo do amor. Então ele coloca para nós, aprende assim, e quando ele diz aprende assim, significa, já que você ainda não sabe, então esse é o caminho para você começar a se desenvolver. Porque o justo já aprendeu. Nós que somos aprendizes estamos tentando alcançar essa condição de justiça. Então ele coloca, aprende assim. Esse verbo aprende, ele fica colocado nesse parágrafo, mas ele passa tão despercebido, e nós percebemos. Se ele está dizendo para nós aprendermos, significa que nós, estando no mundo de provas e expiações, espíritos ainda em desenvolvimento, espíritos ainda movidos por esses sentimentos de impulso, de instinto, nós não aprendemos a fazer. Então ele recomenda, aprende assim a agir com justiça e bondade. Nesse caso, justiça e bondade, principalmente numa época como a nossa, é fundamental. Porque eu posso gostar ou não gostar, mas a questão é, muita gente gosta e não gosta de mim, mas nem por isso me traz algum prejuízo. Porque nós vivemos nesse universo muito sutil de sentimentos e emoções, trazendo para nós elementos de simpatia e antipatia. E nem sempre nós vamos agradar as pessoas. E nem sempre as pessoas vão nos agradar. Então muitas vezes eu posso gostar mais ou menos de alguém, não gostar de alguém, sentir uma tremenda antipatia por ela, mas não significa que eu tenho que prejudicá-la por isso, assim como também o outro não tenha que me prejudicar. Então eu guardo isso para mim. Eu neutralizo, porque eu sei que se eu continuar produzindo esse tipo de sentimento e de pensamento, sou eu que vou me intoxicar. Lembra de Shakespeare? Guardar ressentimentos é tomar veneno esperando que o outro morra. Muitas vezes eu não tenho ressentimento nenhum, mas eu guardo essa antipatia. E a antipatia nada mais é, como lembra Joana de Ângeles, nesses sentimentos negativos, esses miasmas que afetam o nosso pensamento e as nossas emoções. Então Emmanuel fecha assim, aprende assim a agir com justiça e bondade. Nessa bondade que nós colocamos agora, lembra das 3 peneiras de Sócrates? Tudo aquilo que você pensar, disser ou fazer, primeiro você pensa, o que você está fazendo, ou o que você vai dizer, o que você está pensando, é um fato? É verdade? Você tem certeza que é uma verdade? Não porque alguém disse que era, você tem certeza que é verdade? Se você tiver certeza, muito bem, você sabe que é verdade. A segunda peneira, é útil isso que você vai dizer? Pode ser verdadeiro, mas é útil? Muito bem. Sendo útil, a terceira, é caridoso? Você está sendo bondoso com aquela pessoa? Existe bondade na sua atitude? Se fizessem com você, porque você faz ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Se você estivesse no lugar do outro, daquele que cometeu um erro, porque você errou, você erra e você vai continuar errando porque você não é perfeito. Nós somos assim. Muitas vezes você erra dizendo alguma coisa para alguém, fazendo ou deixando de fazer alguma coisa para alguém, fora da sua casa, dentro da sua casa, no seu trabalho. Se você erra, você gostaria que alguém fizesse isso com você? Então, quando nós colocamos essas 3 peneiras, nós regramos as nossas condutas, principalmente num ambiente em que todo mundo faz o que quer. Todo mundo diz o que quer, mas todo mundo não é você. Essa é a diferença. E aí a gente resgata aquele pensamento de Madre Teresa, que ela diz assim, o seu compromisso não é com as pessoas, o seu compromisso é com Deus. Tudo aquilo que você faz de bom, o que você faz de mal, você não tem que esperar a resposta das pessoas para você. O seu compromisso é com Deus. É a sua consciência que está se comprometendo diante
desse tribunal divino com o qual nós vamos nos deparar em breve, que na verdade nós estamos nos deparando o tempo todo. Então, para fechar, aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Então nós desejamos ser esses justos. Então Emmanuel diz para nós, aprende assim. A Miriam colocou, a gente percebe que tudo piora, né? Tudo ao nosso foco, tira o nosso foco, não fazemos nada direito. Simplesmente porque nós nos deixamos levar por essa maré que existe em volta de nós. Então, quer dizer, temos que tomar o controle. Esse autocontrole nos dá autocontrole muito mais do que nas nossas atitudes, que é aquilo que se expressa de uma forma muito mais intensa à nossa volta, mas também nós conseguimos aprender a controlar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, no momento em que vocês percebem, porque nós já temos capacidade de fazer esse discernimento daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é positivo, daquilo que é negativo. Se nós percebemos que alguma coisa vai nos trazer esse desequilíbrio, passemos. Resistamos à tentação de saber o que o outro está falando, do que o outro está pensando, do que o outro está criticando. Resistamos à tentação de ler alguma coisa negativa contra alguém. Temos que manter esse controle, porque se nós somos esses trabalhadores justos, temos que agir com justiça. E a justiça moral é aquela que é muito mais difícil. Porque você pode não atirar uma pedra, mas o seu desejo de que alguém atire uma pedra para suprir a sua vontade, te coloca na mesma condição. Então olha como nós saímos do campo sutil, do campo mais expressivo, que é o da atitude. Você pode não jogar a pedra, mas a sua vontade de jogar não tira a sua responsabilidade. Você desejar que alguém jogue no seu lugar também não tira a sua responsabilidade. A única coisa que muda é a dimensão em que nós nos encontramos. Mas o desejo continua o mesmo. A conexão continua a mesma. Humberto colocou, né, com o controle deixamos de ser frutos do meio. Somos nós que produzimos. Deixamos de ser consumidores e nos tornamos produtores. E a nossa produção tem que estar afinizada com essa justiça que nós desejamos viver. Então, meus amigos, essa é a nossa mensagem de hoje. Quando eu li esse texto para a gente fazer o nosso estudo de hoje, eu fiquei muito encantado com a simplicidade com que Emmanuel trouxe para nós essas revelações, essas orientações, para que nós percebamos esse campo à nossa volta, esse campo invisível que nós não percebemos, e com essas explicações, ele começa a ser perceptível. E nós começamos também a dominá-lo, que é o mais importante. Por isso, como nós somos aprendizes, temos que ser aprendizes dedicados para essas realizações. Então, pessoal, depois da lição de casa, todo mundo lendo então o texto número 150 do livro Fonte Viva, ler e refletir. E pensem naquele retiro que eu falei para vocês. Se nós ficássemos durante 30 dias isolados num lugar, nós começaríamos a produzir os nossos próprios pensamentos. Naturalmente, nós começaríamos a esquecer daquilo que acontece à nossa volta. Esqueceríamos uma cena de novela, uma cena de filme, um noticiário, exatamente. Coloca ali o Sr. Wilson do seu lado, que é o seu personagem para te fazer companhia, e viva com você mesmo. Vivamos conosco mesmos. Esse isolamento, esse retiro, ele vai nos permitir, como eu falei para vocês agora há pouco, esquecermos as notícias, esquecermos as cenas das novelas, noticiários, comentários de colegas, cenas de filmes, tudo aquilo que acontece à nossa volta. Nós começaremos simplesmente a pensar na nossa vida, quem nós somos, o que nós estamos fazendo, do que eu sinto falta, do que eu sinto saudade, do que eu me arrependo. Nós teremos tempo de pensar. Sem esse momento de retiro, não precisamos de, como foi colocado num texto que nós estudamos há pouco tempo, não precisamos de um isolamento físico. Nós não precisamos nos deslocar de um lugar, embora seria muito mais interessante, mas não precisamos nos deslocar de um local
para fazermos essa viagem interior. Basta apenas que nós façamos aquele silêncio mental para deixar as nossas próprias ideias aflorarem. Já serão suficiente para a gente poder buscar esse nosso autoconhecimento. Então estamos no meio, mas não precisamos viver aquilo que o meio nos oferece.